Ponto de Vista. A opinião de António Filipe, membro do Comitê Central do PCP e professor universitário. Caros ouvintes, o Governo anunciou recentemente um conjunto de medidas que foram anunciadas como sendo de apoio ao setor da comunicação social, que passa, de facto, por uma situação muito difícil, tendo em conta vários fatores, mas entre eles o facto de haver uma mutação tecnológica muito significativa, que faz com que hoje, designadamente, a imprensa em papel seja muito menos consumida do que foi no passado, e em que as pessoas se viram para o digital, e mesmo em matéria televisiva há hoje um conjunto de oferta que não tem nada a ver com o que acontecia, designadamente, há 20 anos atrás. E, portanto, o setor da comunicação social está numa situação muito crítica e justifica-se que haja medidas de apoio à comunicação social. No entanto, a medida mais publicitada deste conjunto de medidas anunciadas pelo Governo foi uma medida que não se traduz minimamente no apoio à comunicação social, que é a decisão de reduzir a publicidade na rádio e televisão de Portugal. E aqui é significativo que, quando anuncia medidas de apoio ao setor da comunicação social, a medida mais significativa visa a desproteção do serviço público de rádio e televisão, através de reduzir a publicidade na RTP. Ora bem, esta é uma velha luta das televisões privadas, desde sempre. Aliás, até no início das televisões privadas, houve até uma decisão política, na altura até tomada por um governo PS, de abdicar de parte da publicidade da RTP, precisamente para permitir a viabilização das televisões privadas, reservando para estas uma fatia do mercado publicitário que pertencia antes à RTP. Bom, e por isso é que a RTP já hoje tem menos publicidade do que tem a SIC ou a TVI, que são as duas televisões privadas em sinal aberto, que são suas concorrentes. Ora bem, disse há alguma justificação para que agora se avance para uma redução muito significativa, com a perspectiva de abolir completamente a publicidade na Rádio e Televisão de Portugal. Ora bem, a Rádio e Televisão de Portugal tem na publicidade uma das suas principais receitas. Claro que também tem a contribuição audiovisual, e essa é a única contribuição pública para a Rádio e Televisão de Portugal, para o Serviço Público de Televisão, que aliás é constitucionalmente imposto. O Serviço Público de Televisão assegura não apenas os canais generalistas em sinal aberto, RTP1 e RTP2, assegura também nas televisões na RTP Madeira e RTP Açores, para além disso a RTP Internacional e a RTP África, para além de um conjunto muito significativo de rádio também, abrangendo os vários canais de rádio, Antena 1, Antena 2, Antena 3, vários canais digitais e também a Internacional e a África. E, portanto, há todo um serviço público amplo de rádio e de televisão que deve ser assegurado constitucionalmente e compete à RTP fazê-lo, tendo para isso, como contrapartida pública, a contribuição audiovisual. Ora bem, reduzir a publicidade sem que haja uma contrapartida financeira assegurada pelo Estado vai privar a Rádio e Televisão de Portugal os cálculos que foram feitos apontavam para qualquer coisa como 22 milhões de euros. Ora bem, e se isso não for compensado, obviamente que isso significará um estreitamento ou uma degradação do serviço público de rádio e difusão. À partida disse-se, bom, esta medida é dirigida claramente, é um benefício claro, uma transferência financeira para as televisões privadas. Bom, aparentemente, porque o que é facto é que os anunciantes da RTP também anunciam na SIC e na TVI e, portanto, isto não se traduzia diretamente numa transferência, porque isso levaria a uma duplicação da publicidade dos menos anunciantes, o que não é credível. Mas transfere uma parte do mercado publicitário para outras plataformas, designadamente para plataformas digitais. Mas o problema é que esta medida é uma velha luta das televisões privadas, na medida em que degrada a RTP. Ou seja, este dinheiro do mercado, esta fatia do mercado publicitário pode não se transferir diretamente para a SIC e a TVI, mas se a RTP perder relevância e se a RTP perder audiência, isso sim traduz-se diretamente num benefício para a concorrência. E não há razão nenhuma para isso. Ou seja, não há razão nenhuma para que o Governo procure degradar a RTP, a não ser por razões
questões ideológicas, porque não é a primeira vez que isso acontece. Se nos lembrarmos, nós vimos situações em que, inclusivamente, chegou a ser equacionada a própria privatização da RTP, chegou a ser pensado acabar com a RTP2. Isto tudo em governos, quando o PSD está no governo, aparecem sempre tentativas ou de fechar canais, ou de pôr em causa o financiamento, ou de qualquer forma de procurar degradar ou até concessionar o Serviço Público de Televisão. E, portanto, estamos com mais um governo PSD-CDS e mais uma tentativa de desvalorização do Serviço Público de Rádio e Televisão, que é um péssimo serviço prestado ao país. E queria aqui dizer que, da minha parte, haverá a mais firme oposição a esta medida. O que interessa é, perante um quadro de comunicação social com grandes dificuldades, a existência de um Serviço Público de Rádio e Televisão constitui um fator de referência muito importante para a cidadania e para a pluralidade e para a garantia de pluralidade e pluralismo da comunicação social, e nesse sentido, em vez de desvalorizar o serviço público, ele deve ser valorizado. Ponto de vista. A opinião de António Filipe, membro do Comitê Central do PCP e professor universitário.